Imprensa 1, a sua primeira fonte de informação. Agora são 11 horas e 12 minutos. Já está aqui nos estúdios da Imprensa.fm, programa Imprensa 1, Shirley Marshall Dias. Ela é a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe. Bom dia para você, muito obrigado por estar aqui no Imprensa 1. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvinte. Para mim é sempre um prazer poder falar com a população, falar com a sociedade sergipana sobre as questões de saúde, né? E a gente agradece a vocês por essa oportunidade. E a saúde está com saúde ou a saúde está doente? Não, tá quase na UTI. Na UTI? Tá quase na UTI. Tem uma matéria aqui, inclusive no Imprensa 1, que refere-se ao que informei em manchete. Enfermeiros irão denunciar a Justiça e as autoridades de Sergipe, o município de Santo Amaro das Brotas. O que está pegando lá no município? O problema parece que ficou crônico nos municípios que abrangem o interior do nosso estado, Marcos. Santo Amaro não faz muito diferente de tantos outros, né? Estarei agora de tarde em Itaporanga também, mas Santo Amaro das Brotas a gente tem um problema muito singular. Nós não conseguimos de forma alguma conversar com a gestão, principalmente com o prefeito Luiz Herman, que é um prefeito novo, né? Conseguimos conversar com a secretária de saúde, mas que nos alega que não tem solução com relação a alguns problemas, sejam de condições de trabalho, inclusive para atendimento da população, como também para algumas situações específicas do trabalhador, né? Lá é um município onde nós não temos, por exemplo, um plano de carreira do servidor, né? Então não temos, o trabalhador ele não tem qualquer regramento que possa estar garantindo direitos que hoje são, além de constitucionais, que já existem também para a CLT, mas que lá não existe um plano de carreira que possa fazer esse regramento. Fora algumas situações relacionadas ao atendimento que dificultam os profissionais a prestarem uma assistência de qualidade à população de Santo Amaro das Brotas. Com relação ao alojamento, porque o bem-estar do profissional é de suma importância. Então, se ele está bem, possivelmente e consequentemente vai atender bem as pessoas. A questão dos alojamentos, existe a adequação? Não, a gente não tem essa adequação. Lá, como a maior parte do tempo ele funciona, é um município menor, então ele não tem esse sistema de 24 horas. Ele tem as unidades de saúde, que em alguns momentos elas funcionam como um pronto atendimento, né, um ponto de base para a urgência, e aí você pode ter a prestação de serviço do SAMU e da rede de ter uma ambulância própria. Entretanto, essas unidades, elas não oferecem quaisquer condições para esse trabalhador. Para você ter uma ideia, Marcos, lá existe um problema que não tem unidade de saúde da família, clínica de saúde da família. As clínicas de saúde da família foram um projeto do Estado com o governo federal e municípios, onde há uma padronização de estrutura de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Isso existe em praticamente 80% do estado de Sergipe, porque houve aí um sistema de parceria entre as três esferas. Lá no município de Santo Amaro das Brotas não tem esse tipo de clínica de saúde da família funcionando. Mas, em compensação, a gente tem uma clínica de saúde da família que era dentro desses moldes, que não foi inaugurada na gestão passada e que hoje é uma unidade abandonada para dependentes químicos, para moradores de rua, para qualquer coisa, menos para a saúde. E a atual gestão se recusa a estar fazendo todo o serviço de melhoria para que essa unidade, essa clínica que seria adequada, está funcionando. Então, hoje funciona precariamente numa unidade antiga, que eu já trabalhei lá há mais de 10 anos, então, conhece muito bem conheço a lá, e ainda esse mesmo local, que era onde funcionava a antiga Fundação CESP. Então, isso é extremamente problemático, porque no interior, na zona rural, nos povoados, não existe onde se trabalhar. É sempre em escolas, o que você não consegue dar o tipo de atendimento adequado à população. Então, por exemplo, uma mulher, ela vai fazer o seu exame preventivo, né, o Papanicolau, o exame de lâmina, ela não tem onde ser atendida, onde ser feito esses exames. Fora isso, você tem uma morosidade. Quando é feito no centro da cidade, nesse posto de saúde,
unidade que aí funciona precariamente, mas os exames eles não chegam em tempo, fora uma série de outros problemas com relação à medicação e a material para procedimentos. No interior, muitas vezes, as escolas onde se funciona, a gente tem problema com morcegos, tomado por outros animais. Uma coisa linda, né? Então, né? Então, lá em Santo Amaro a gente não consegue ver essa melhora nem um diálogo com a gestão. Agora eu pergunto a você, Shirley, sobre a situação do processo em si. Vocês aqui informam que vai procurar as autoridades de Sergipe, Ministério Público, mas em termos de documento, já protocolou, vai protocolar e quando? Sim, até o dia 6 de abril nós demos aos profissionais um período de tempo para eles elaborarem um relatório com fotos, porque o Ministério, foi um relatório simples, a gente manda ainda essa semana, a gente tem condição de mandar. Só que o Ministério Público, tanto federal como o Ministério Público estadual, eles têm solicitado que para melhor elucidar, a gente mande também com as fotos, para eles terem um dimensionamento do que está ocorrendo lá. Então a gente pediu para que houvesse esse consenso, para que eles conversassem entre as equipes, fizessem um relatório único com fotos e com algumas sugestões, né, dos profissionais, porque o trabalhador também quer a melhoria. A gente não está para reivindicar, porque eu quero fazer barulho, mas porque eu quero a solução do problema para que a sociedade tenha um melhor... Não é só aparecer em tela. Não, né? De forma alguma. A gente E conviver literalmente com os morcegos suga-sangue, né? De lá, né? Esses vampiros, esses pequenos vampiros. Então não tem. O prefeito como. de lá é? Ele é chileno, né? Ele é Luiz Herman, né? Nunca o vi. Pedi por vários, acho que já está entrando no 3º ano que nós pedimos reunião com a gestão dessa gestão. Então, com ele, desde o ano passado, a gente vem tentando o diálogo, mas não conseguimos chegar, porque o local onde funciona a prefeitura, inclusive, é extremamente precário. É um local alugado, muito insalubre e que não tem qualquer tipo de telefone, e-mail, nada disso. Então, quando os profissionais querem alguma coisa, eles dão um recado pela Secretaria de Saúde e se marcarem alguma coisa, marcou. A gente não tem nem como se comunicar telefone, com a prefeitura. Ele tem? Não tem telefone a prefeitura. E ele tem o prefeito? Não, ele não fornece o telefone. Diz que aí é como secretário. É iniciativa privada ou é pública lá? Que eu fico assim, então, meio atrapalhado. por falar nisso, lá teria que ser público, mas até onde nós recebemos, inclusive, algumas denúncias, existe situação de OS lá também. Então, nós estamos verificando essa situação onde você tem contratação de profissionais. Inclusive, temos uma enfermeira que ela é contratada lá e com situação precária. Muitas vezes o pessoal contratado não procura os sindicatos por medo de perder o emprego, mas a gente ainda tem essa situação, viu, Marcos, lá de OS. De OS. Então, veja bem, enquanto a gente toma uma água, né, para que os vampiros não apareçam por aqui... Espero que não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta falando com Shirley Marshall, que é a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe. E Santo Amaro das Brotas não é o único município que ela vai falar sobre a precariedade, a bagunça, praticamente porque ficou quase 10 anos, você já passou por lá. E o quadro continua o mesmo. Piorou. Agora não sei quem é o pintor desse quadro. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Imprensa 1, a sua primeira fonte de informação. Imprensa.fm. Tudo o que você quer. A sua primeira fonte de informação está de volta. Imprensa 1, com Marcos Couto. Com Marcos Couto e com o verdadeiro Gabriel, que é o Gabriel Augusto aqui na retaguarda, com o Diego Celestino, com Wagner Walter Filho Júnior. Agora são 11 horas e 32 minutos, você está acompanhando essa entrevista com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Sergipe, a Shirley Marshall. Falávamos aqui sobre o município de Santa Amaro das Brotas, mas eu soube que houve uma reunião hoje pela manhã, não sei do que vocês trataram, e que você segue viagem para o interior do estado. Houve essa reunião, o que foi tratado nessa reunião da diretoria? Então, hoje nós tivemos uma reunião com o município de Aracaju, com o secretário de Saúde, Luciano Paz, e a equipe de gestão. Na verdade, nós estamos retomando um processo de negociação, porque praticamente todas as categorias, desde o ano passado não, desde que se iniciou, né, essa gestão da atual prefeitura, a gente não consegue ter avanço aí nas pautas de negociação. O que é que vocês pedem? Então, nós
nós estamos pedindo a questão do próprio, além do próprio reajuste, a questão da gratificação de desempenho que algumas categorias têm, como por exemplo... O enfermeiro ganha pouco assim? Então. Quanto é? Para o tipo de prestação de serviço que nós fazemos, realmente é relativamente do pessoal de Aracaju. Diz que não pergunta a idade à mulher. Não, hoje está girando em torno, em Aracaju, de líquido, em torno de R$ 4.900. Só? Sendo que... Só R$ 4.900 reais. Sendo que eu sou de Glória e tenho um fluxo menor de pessoas e recebo também quase isso. Hoje praticamente... E quantas horas trabalhadas? Aqui em Aracaju você tem um sistema diferenciado. São 36 horas dadas efetivamente e 4 horas para turno de estudo, fazendo 40 horas semanais. Agora, a gente fala só R$ 4.900, porque na verdade ele trabalha com bactérias como a pega, né? Então, o risco, isso é somando todas as gratificações, com insalubridade, a gratificação aqui, inclusive, de risco de Aracaju. Sim. Porque aqui tem um diferencial, por exemplo, Socorro, Grande Aracaju. Porque muitas pessoas que estão nos acompanhando agora dizem, rapaz, ainda ficam reclamando de barriga cheia, R$ 4.900. Impressionante. A gente ainda, quando nós fizemos a greve no ano passado, várias pessoas foram pra rádio chamar a gente de vagabundo, né? Quem foi? Não, a população, inclusive por conta do vereador Agamenon Sobral, que na época fazia campanha contra a gente, né? De que sindicalistas não trabalham, são todos preguiçosos. Mamam na vaca do governo. Eu não sei como é isso, né? Nas tetas do governo, porque a gente trabalha. Eu tô lá observando aqui, você tá batendo direto. E a gente trabalha, sindicalista trabalha de manhã, tarde e noite, né? Não tem horário para você. A família agradece, viu, Shirley? Eu acho. Conta com a sua presença em casa. Na verdade, está formando o sindicato dos familiares de sindicalistas, olha né? Aí, que também estão pleiteando. Em primeira mão, viu, Wagner? Tá vendo aí? Tá começando a ter esse movimento, porque realmente é muito desgastante. A luta então vocês pedem. A gente tem essas situações. A gente vê a questão da reorganização de processo de trabalho com relação à jornada. Por exemplo, o movimento da enfermagem em todo o Brasil está na luta pela a questão das 30 horas, que não é, na verdade, uma redução, é uma regulamentação, uma vez que praticamente metade do Brasil ele trabalha nesse sistema no setor público. Sim. No setor privado é onde nós temos uma maior problemática, que é acima disso. E aí, essa era uma das pautas de negociação. Dentro de Aracaju, os enfermeiros eles têm uma situação diferenciada, e isso eu posso até abranger para a enfermagem como um todo. Que existem, por exemplo, profissionais de enfermagem que trabalham na urgência, que trabalham no PSF, que trabalham no ambulatório, e eles não recebem de maneira igual. O padrão da hora trabalhada é diferente. Então, o setor de urgência é bem menor, sendo que é uma atividade laboral muito mais exaustiva. A gente tem uma série de problemáticas e de situações específicas do pessoal de urgência, que inclusive de risco à vida, risco iminente de vida, como o pessoal do SAMU, e a gente tem aí o valor de hora trabalhada. Comparado a outros estados, hoje o enfermeiro, por exemplo, aqui vizinho, Bahia e Alagoas, pelo menos o radialista ganha muitíssimo bem, né? Você chega lá, você chega lá. O sindicato tá trabalhando. R$ 1.200, veja. Então, comparado a esses dois estados. O estado de, por exemplo, da Bahia, ele gira em torno do PSF de cerca de 8 a 10 mil reais. Agora, 8? Sendo que... É porque lá na Bahia é sistema de OS, então é muita gratificação penduricalho. O base mas mesmo leva isso dele... depois? Aí depende, porque eu não sei a situação do pessoal da Bahia, mas se eles estiverem cobrando o INSS em cima da remuneração, levam. Se o acordo lá fosse em cima do vencimento básico, eles realmente vão ficar muito pouco. Alagoas é um pouco menos que isso. Em torno mais ou menos de 6 a 7 mil reais também. Então quer dizer que saúde da família. Então quer dizer que vocês estão no fogo cruzado, né? Estamos. Na verdade, é uma característica peculiar do saúde da família. Você não vai encontrar enfermeiros recebendo esse mesmo valor na rede de ambulatorial, na rede de urgência, inclusive no própria rede hospitalar é um valor diferenciado. Hoje, por exemplo, o pessoal das fundações, eles recebem em torno de R$ 2.500. Agora, uma pergunta que não quer calar, e muitas pessoas comentam isso.
vai no posto de saúde, vai no hospital, tá lá o enfermeiro ou a enfermeira, e aí atende mal ao paciente. Ou quando é isso, nem atende. Aí, meu amigo, minha mãe tá ali, coitada, tá só aguardando o medicamento. Aí, aguarde, o médico vem já. Mas a senhora é enfermeira, veja ali o soro, veja ali a sonda. Existe corporativismo nessa classe, não? Na hora que há uma denúncia contra o enfermeiro ou enfermeira? Não, na verdade, inclusive, o sindicato, ele trabalha para orientar os trabalhadores, que independente de como você esteja com relação à sua remuneração, o paciente, o nosso cliente, ele merece o melhor serviço que nós podemos dar. Infelizmente... Há um juramento, né? Tem. Todas as categorias da saúde, elas fazem um juramento. A da enfermagem não se furtaria a isso. Sim. Mas o grande problema são as condições em que esse pessoal trabalha, em que esses profissionais o trabalham. Contribui é muito para grande. E a falta de condição de trabalho. Hoje, se você entrar no Hospital de Urgências de Sergipe, aquilo ali é um cenário de guerra. Você não tem condição de entrar e dizer que aquilo ali é um hospital. E é verdade que enfermeiros levam de casa algodão, atadura, esparadrapo, até para ajudar. Isso, infelizmente, é um mito que a gestão muitas vezes coloca, porque ele não consegue fazer a administração, o gerenciamento desse material. Porque aí colocam com certeza a culpa na maior categoria que existe dentro de uma rede hospitalar e em todo o serviço de saúde, que é a da enfermagem. Então é sempre a enfermagem que está levando, até porque os procedimentos nós fazemos, mas não somos nós que acondicionamos. Existe todo um setor. Não, que leva até o paciente, porque não tem. Sim, não, que levar de comprar, você fala. Não, às vezes a enfermagem faz isso mesmo. Compra material porque vê faltando. A cotinha, né? Pronto, dessa cotinha nós fazemos. Essa cotinha, é verdade, não é mito, não. Às vezes, muitas vezes, fala o em enfermeiro... cota, porque se falar em vaca, o vereador Agamenon disse aí, as tetas aí aparecendo. Já sou traumatizada com isso. Já tive que ir pra Câmara pra pedir esclarecimento a respeito desse tipo de colocação. Uhum. Mas assim, nós fazemos muitas vezes, isso não só nos hospitais, na rede de serviço público, o que é que acontece? O profissional vê que não tem o material e precisa daquilo, muitas vezes ele compra o seu próprio material, alimentação... O amor à profissão. Amor à profissão e à população, porque uma coisa é você se ver diante de uma situação que o paciente ele está morrendo por uma coisa básica, às vezes uma medicação muito simples, e aí eles muitas vezes se veem nessa condição. Vive numa guerra psicológica, Sim. na verdade. O grande problema da enfermagem hoje no Brasil, em Sergipe, em Aracaju, não é diferente. É a questão do estresse laboral, da própria síndrome de Burnout, o assédio moral, todos relacionados à parte psicológica desse profissional. Não é fácil você lidar com a morte todos os dias, ver que existem soluções fáceis, muitas vezes por conta de gerenciamento, e que as autoridades cabíveis à gestão, seja em qualquer esfera, ela não toma as providências que precisariam ser tomadas. E aí você fica diretamente com o paciente, com a população, vendo essa miséria, vendo as mazelas, vendo morrer na sua frente. Então, o enfermeiro, muitas vezes, assim como outros profissionais de enfermagem, eles muitas vezes se veem nessa situação de fazer cota para tentar minimizar o sofrimento da população. Agora, Shirley, e sobre este evento, ou seja, esta reunião ou visita que você fará daqui a pouco no interior do estado, qual o município e qual a realidade lá? Então, é Itaporanga, da Ajuda, né? Nós Gracinha? Gracinha. Olha, tá dando trabalho, prefeita saudosa Gracinha. Érica Mar. Gracinha. Eu não a conheço pessoalmente, né? Vai ter o prazer. Vou ter o prazer, hoje vai ser o dia. Um abraço, meu amigo Horácio Oliveira, que é o assessor de comunicação. De lá, né? Espero que esteja lá também para poder estar registrando o momento, porque vai ser um momento histórico. Nós estamos tentando essa comunicação também, assim como Santo Amaro das Brotas, a gente também está tentando com Itaporanga. E são problemas muito parecidos. Só que lá em Itaporanga, nós temos um problema ainda maior do que em Santo Amaro das Brotas, que seria a situação de que a prefeitura, ela não é dona da administração pública. Ela não pode dizer o que o legislativo, ele tem lá uma lei, lá tem o PCCV e tem o estatuto, mas a prefeita não reconhece Sim. essas duas leis. Se foi na gestão anterior, não reconhece lei? Não, lei não reconhece. Ou seja, a gente tem profissionais lá que fizeram 2 concursos públicos, um seletista e o outro estatutário. Sim. Nessa mudança do plano de carreira e do estatuto do servidor, passou a ser o regime jurídico único, ou seja, é só
todo mundo virou estatutário, mas não reconhece. Continua tratando. Na hora que bem convém a prefeitura, trata seletista como estatutário como seletista. A conveniência é da prefeitura. Mas eles negam os pedidos de licença, de titulação, tudo que está previsto. Vocês vão entrar na justiça? Com relação a isso, nós vamos Quando? entrar. Se hoje, não, nós já encaminhamos a documentação, eles devem estar ajuizando essa semana, a nossa para assessoria onde? jurídica. Não, aí tem 2 locais, tanto para a questão do Ministério do Público do Trabalho, como também para a Justiça Comum, porque tem estatutários e tem seletistas que migraram, mas que ainda constam no contra-cheque como seletista, ainda recolhem FGTS indevidamente lá. Então logo mais será o dia, o momento D. Se não houver um acordo... Não, a gente já fechou. Independente em assembleia, já foi decidido a gente entrar com as ações, inclusive algumas individuais, porque houve Essa recusa, em primeira mão. né? Nós já vamos entrar com uma ação. Hoje nós queremos saber o que Itaporanga tem para solução. Se eles quiserem, antes que o juiz chame para audiência, resolver politicamente, isso é uma outra situação. Mas que a ação já vai ser impetrada ainda essa semana. E a questão Mais de condições. uma do Imprensão, né? pra você. Lá a gente está com um problema muito sério que a população está passando mal lá. Eles não conseguem ficar nos locais de trabalho. A gente vai conhecer as estruturas hoje lá que não tem local para funcionar corretamente. Tem algumas unidades de saúde, mas a população está desmaiando, passando mal na fila do atendimento. Não acredito num negócio desse. Sim, porque não tenho onde atender corretamente, adequadamente. A gente está tentando ver uma parceria com o Ministério Público Estadual. Nós já fomos para uma audiência para a gente tentar reverter. Então, essa é uma parceria do Sindicato dos Médicos, Odontólogos, do Sintasa, que é dos trabalhadores ligados à saúde de nível médio, parte do nível médio, e os enfermeiros. Então, hoje, todos os trabalhadores vão estar na porta da prefeitura hoje, aguardando uma sinalização. E você no meio? Ou lá na frente, sempre. Aí todos estaremos lá, os sindicatos, para conversar com a prefeitura. Shirley, 11 horas e 45 minutos. A gente fica grato com a sua visita aqui e aguardando o desfecho deste encontro com a Prefeitura Municipal de Itaporanga da Ajuda. Lá tem o Horácio Oliveira, que é o assessor de comunicação, a prefeita é a prefeita Gracinha, Maria das Graças, se não me falha a memória. Isso. A Gracinha. Espero que haja um entendimento. Fora isso, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe já vai entrar com ação, pedindo aí uma ação contra a Prefeitura que viabilize o mínimo possível para que os trabalhadores da área da saúde, em especial a enfermagem, possa desempenhar os seus trabalhos. Então, muito obrigado pela sua participação. Fique bem à vontade quando quiser retornar, porque a casa também é sua. Nós agradecemos, essas oportunidades são ímpares para a gente. A população ela precisa entender que ela faz parte do processo de construção de saúde. Então nós estamos aqui, vocês da comunicação fazendo a parte de vocês, nós profissionais de saúde fazendo a nossa de alertar a população, e a população deve buscar os seus direitos, porque é constitucional. A saúde é direito de todo cidadão e dever do Estado. Então cabe à população buscar e lutar por seus direitos. Perfeito. Conversamos com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Sergipe, Shirley Marshall. Imprensa 1, com Marcos Couto.